tarde a todos. Nós vamos então começar a nossa reunião plenária ordinária, número 132, de 2002, né? Hoje é dia 22 de novembro. Verificado o número, nós vamos agora passar para a execução do hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, forte, pátria do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és tão gentil, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil foram na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, passou futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Agora a gente vai para o item, que é a leitura e discussão da pauta. Aí tem uma questão que é solicitada na inclusão do item 27.16, como da aprovação de período plenário, da realização de reunião extraordinária da COA, no dia 28 de novembro, a aprovação da realização de reuniões ordinárias da sede, no dia 30, trocando a data da reunião, e da extraordinária da sede para o dia 7 dias, conhecido na pauta, tá? Inverter os comunicados, como a gente tem feito, e tem um pedido também, tem alguns processos de ética hoje, e o item 7.3, as partes estão aqui, estão se apresentando outras partes, eles pediram para ver se a gente tinha como adiantar o assunto para eles poderem participar e poderem ser liberados, né?
Então, pedir a inclusão para esse item ser o primeiro da pauta, inclusive, né, a gente explica fazer leitura de alta, a gente já inicia com ele logo, já para poder o pessoal já ficar liberado, né? Vocês estão de acordo? Vamos dar sim. O item 4.1, que é a aprovação da ata da reunião 130, ocorrida no dia 20 de setembro. O documento foi encaminhado, né? Alguém tem alguma tradução, alguma correção para fazer na ata? Eu não sei, mas eu não recebi no download. É porque mandou depois no e-mail. Não, então. Ariel, Oi. posso falar? Pode falar. Pode falar, Cecília. Desculpa, que estava compartilhando uma tela. Eu não participei, mas acompanhei pelo YouTube, acho que está tudo tranquilo. Agora, não consta no final a minha justificativa, ela não foi considerada? Oi. Tem lá justificativas, ausências justificadas. Vê se é isso, por favor. Mas se for Não sei se eu... Na linha 232. Na 130, Cecília, ela está lá. Cecília, justificativa de ausência na linha. Eu estou com a ata 131, desculpa. São duas, bobeei aqui. Duas. Na 130, a justificativa está na linha 226. Tá joia. Não, vou dar uma olhada rápida. Não houve a justificativa de ausência, não teve tempo hábil na reunião para ter a justificativa de ausência. Isso que não consta dessa ata. Mas vamos na 130 primeiro, eu tenho só uma observação. Na linha 38. É. 38, só surgiu uma alteração ali na... Eu não estou achando a 130. Que vocês falaram que foi depois, né? Tá. Eles mandaram por e-mail, foi a 131 mesmo. Não, foi a 130, mandou por e-mail, por último. Na linha 130, eu sugiro substituir. O presidente do KMG informou que o CAUS São Paulo arcará com os custos advocados. Na verdade, o CAUS São Paulo manifestou disponibilidade de contratar equipe especializada na área de ensino para atuação junto ao local de enfrentamento. O CAUS São Paulo não se comprometeu a... Então, testou disponibilidade em contratar equipe especializada na área de ensino para atuação junto ao CAU do enfrentamento. Na 130, mais alguma contribuição? Obrigado. Ok? Então, podemos colocar em votação? Oi? Súmula vota, né? Súmula nota. É uma por vez. Vai não tá pesando, não. Falando do São Paulo. Não mexe com isso. 130. Ok, vamos lá. Adriane? Tá. É que eu mesmo ali. Carlos, Eduardo? Não, eu me abstenho por não ter tido. Cília? Aprovado.
Fábio, De acordo. Felipe, Fernanda Vasques, De acordo. Fernanda Camargo, De acordo. João Paulo, Lucas, De acordo. Luciana, De acordo. Matheus, De acordo. Rose, De acordo. Sérgio, de acordo. Ok, aprova. Agora é a ata da reunião 131, do dia 25 de outubro de 2022. Aí só esclareceu, Cecília, que pelo que eu entendi, não tem nenhuma justificativa ali, porque não teve tempo hábil de falar isso na reunião. Então, não registrou, aí não registrou de ninguém, entendeu? Mas isso não significa que não está arquivado aqui a informação que você justificou a ausência, viu? Ah, ótimo. Obrigada, Ademir. Obrigada, Fred. Alguém tem alguma contribuição, alguma correção? Ok, não havendo, vamos para a votação. Adriane? De acordo. Carlos? De acordo. Cecília? De acordo. Fábio? De acordo. Felipe? De acordo. Fernanda Vasques? De acordo. Fernanda Camargo? De acordo. João? De acordo. Lucas? De acordo. Luciana? De acordo. Deus? De acordo. Rose? De acordo. Sérgio? De acordo. Ok, aprovado, então. Passando para o item, a gente pula os comunicados, vamos para a ordem do dia. O 7.1, proposta de deliberação plenária que homologa a aprovação de referendo do plenário da realização de reunião extraordinária da SEB no dia 23 de novembro. Então, mais uma das reuniões extras para a gente julgar o processo, vai ser amanhã a reunião. Podemos colocar em votação, então, questionamento. Em votação. Ah, tá. Ó, de acordo. Podemos para votação. Adriane, De acordo. Carlos, De acordo. Cecília, De acordo. Felipe, Fernanda Vasques, De acordo. Fernanda Camargo, De acordo. João, De acordo. Lucas, Luciano, De acordo. Matheus, De acordo. Rose, Sérgio. De acordo. Passando para o próximo item de pauta, eu falo, não sei se ele foi no banheiro ali, enquanto a gente vai colocando aí, proposta de deliberação plenária que a Presidencia decide sobre o relatório e o voto referente ao pedido de vistas, referente ao processo ético disciplinar 1370-67-8-2021, né? Tá, também. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né? Fica à vontade, vocês mandam. Fica à vontade. Vamos começar aqui. Boa tarde a todos, todas. Gente, pessoal, eu falando por aqui, o pessoal de casa consegue me ouvir, beleza? Bem?
dando um ok aqui para mim. Tá ótimo. Tá bom. O pessoal de casa aí também já está vendo aí uma apresentação. Sim. Nós vamos debater aqui um ponto, a nossa proposta orçamentária 2023 é um documento que vai trazer o norte, né, vai trazer a orientação geral para tudo que o CAU-MG pretende realizar no exercício de 2023. Eu trouxe aqui um esquema básico do funcionamento do nosso modelo orçamentário, só para a gente ter uma ideia de como funciona esse rito, né, esse caminho orçamentário que a gente percorre até chegar na definição de uma proposta orçamentária, para que a gente comece inicialmente com uma definição de uma estratégia para o sistema CAU, CAU-BR, o CAU-Brasil e os CAU-ERs. Isso aconteceu há muitos anos atrás, e a gente segue com essa estratégia, né, onde foram definidas as premissas estratégicas principais para todo o sistema, de funcionamento do sistema. Sem querer. E, de posse dessa definição de estratégia inicial, a gente tem aqui coordenado, principalmente pela nossa gerência de planejamento, procedimento de revisão do plano de ação, né, que contém todas as ações, onde todas as comissões, gerências podem apresentar as suas proposições, podem registrar o que pretendem realizar, né, porque esse documento vai servir de guia para a gente gerar uma proposta orçamentária. No meio do caminho aqui, a gente recebe as diretrizes sobre o processo orçamentário ou sobre o processo de repopulação orçamentária, que são diretrizes enviadas pelo CAU-Brasil para a gente. Lá eles têm uma equipe de planejamento maior que consegue analisar uma quantidade maior de variáveis de cada estado. Então, eles geram um documento único que é chamado de diretrizes da programação orçamentária, da programação orçamentária, onde contém já valores que a gente vai utilizar, que a gente vai ter a liberdade de querer utilizar ou não na nossa programação orçamentária, né? Lá eles analisam, por exemplo, a quantidade de profissionais ativos, quantidade de profissionais egressos, a expectativa de ingresso de novos profissionais, a expectativa de interrupção de registros, analisando os históricos do CAU, de toda essa década que a gente já viveu, né? Então, essa equipe de planejamento desenvolveu um trabalho lá e mandou para a gente, aqui nesse momento, com as diretrizes, dizendo para a gente assim, basicamente, o CAU-MG tem a expectativa de arrecadar tanto com a unidade de pessoa física, tanto com a unidade de pessoa jurídica, de acordo com os números X, Y, Z. E aí, cada regional tem a liberdade de definir se vai utilizar as diretrizes do CAU-BR, do CAU-Brasil, ou se quer fazer esse trabalho internamente. Historicamente, o CAU-MG tem aceitado a orientação do CAU-BR e a gente tem números aí dessa nossa década de vivência que comprovam que essa modelagem adotada pelo CAU-BR tem uma grande assertividade. Então, para esse ano de 2023, não foi diferente. Nós aceitamos a orientação e acatamos as diretrizes geradas pelo CAU-Brasil. De posse dessas diretrizes, a gente analisa aqui as nossas especificidades, né? A nossa questão de pessoal, de contratação pessoal, de folha de pagamento, por exemplo, de todos os contratos ativos, das futuras contratações, e trazemos tudo isso para uma grande discussão e depois conseguimos gerar a proposta orçamentária anual. É esse momento que estamos vivendo agora, onde estamos apresentando aqui a proposta orçamentária para o ano subsequente, o ano de 2023. Durante o ano de 2023, e é o que a gente está fazendo também em 2022, nós vamos fazer a verificação do cumprimento, a análise econômica, fazer a verificação do desenvolvimento dos projetos e atividades que foram elencados para 2022. Esse, por exemplo, é um trabalho muito específico da Comissão de Finanças. A gente realiza isso mensalmente lá na nossa comissão, analisar números, verificar quanto a gente está conseguindo arrecadar do que foi previsto, quanto a gente está conseguindo executar a despesa que foi prevista e assim sucessivamente. Lá em meados de 2023, caso tenha algum gap aqui na nossa proposta orçamentária, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma correção de rumos, que é o processo de reprogramação orçamentária, vamos gerar uma proposta de reformulação, depois a gente volta para cá e esse ciclo continua ano a ano no CAU. Mas é sempre importante a gente destacar
que esse processo de formação orçamentária ele é norteado pelo CAU Brasil para todos os CAUF. Então, todos os CAUF, nesse momento, estão vivendo esse momento de formulação da sua proposta orçamentária, né? Todo o que é muito interessante e que fortalece muito o sistema, isso é uma opinião pessoal, mas, de fato, a gente tem verificado que fortalece o sistema, é todo mundo trabalhar com a metodologia única, né? Aqui no CAU-MG a gente trabalha com a metodologia de projetos e atividades, assim como no CAU São Paulo, qualquer outro CAUF que vocês visitarem vão ter essa mesma metodologia. O mapa estratégico é uma figura sempre marcante aqui do nosso processo de formação orçamentária, né? Porque ele é que dá a diretriz estratégica, né? Não é novidade para vocês, acredito, essa figura do mapa estratégico do sistema CAU. Nós temos aqui os objetivos estratégicos no âmbito das pessoas e infraestrutura na base, alavancadores, os processos internos e sociedade. Tem a missão, a visão, valores, né? Essa figura já tarimbada aqui do nosso processo orçamentário. Lembrando que os objetivos estratégicos que estão destacados em amarelo são os objetivos estratégicos que a gente chama de objetivos nacionais. Todos os CAUF vão trabalhar de maneira principal no cumprimento desses objetivos estratégicos em amarelo. E os objetivos que estão marcados em laranja aqui são os objetivos estratégicos locais, que são os que o CAU Minas Gerais definiu para o ano de 2023 como sendo objetivos de atuação um pouco mais prioritários. Não que os outros não sejam importantes, mas esses aqui, todos marcados, vocês vão ver lá no slide, lá no final, que a gente tem uma diretriz estratégica, tem um percentual mínimo de investimento que tem que ser alocado, dentre outros fatores. Trago também aqui a figura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também é um conceito que foi introduzido no nosso processo orçamentário há alguns anos. Aqui, para o âmbito do CAU-MG, o ODS número 4, Educação de Qualidade, o 5, Igualdade de Gênero, o 8, o Trabalho Decente e Crescimento Econômico, o 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e o 17, Parcerias e Meios de Implementação, foram definidos como os ODS de atuação prioritária, digamos assim. Vocês vão ver que todos os nossos projetos e atividades, além de estarem ligados a um objetivo estratégico específico, vão estar ligados também ao cumprimento de um objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, esses conceitos iniciais era só para dizer para vocês que tudo que está previsto no nosso plano de ação, aqui, na nossa proposta orçamentária, está diretamente ligado com a estratégia do Sistema CAU, está em plena obediência aos limites de aplicação de recursos que o Brasil orienta para todo o sistema, então está tudo em consonância com essa parte estratégica. Agora nós vamos já funilar um pouquinho a informação, passar para ao observar alguma coisa de número, de dado orçamentário, financeiro mesmo. Aqui eu trago para vocês as fontes de recursos. Isso aqui é um resumo, é um esquema básico, onde vão ser apresentados para vocês aqui de onde o CAU pretende arrecadar os valores que vão servir para sustentar a nossa estrutura durante o exercício de 2023 e quanto que estava programado também no nosso processo de reformulação em 2022. Para que a gente tenha uma orientação rápida, aqui são as contas de onde o recurso vai aparecer. É do pagamento de anuidade de pessoa física do exercício, ou é da anuidade de pessoa física de exercício anteriores, pessoa jurídica de exercício, pessoa jurídica de exercício, é da taxa da RRT, taxas e outras taxas e multas. Até aqui, em outras taxas e multas, nessa linha, tudo isso que está aqui para cima, veio de orientação das diretrizes da programação lá do CABR. Eles calcularam para a gente e nos enviaram. Então, nós acatamos a orientação deles e estamos utilizando os valores que vieram do CABR. Das aplicações financeiras para baixo, aqui é discricionariedade de utilização pelo CAUF. Então, o CABR mandou para a gente a expectativa de arrecadação com pessoa física, anuidade pessoa física do exercício para o ano de 2023, para o CAU Minas Gerais, tendo em vista a quantidade de profissionais inscritos, a expectativa de ingressos, a expectativa de interrupções de registro, desligamento, é de 5.463.471,67, né? E assim nós fizemos para a pessoa jurídica, para o RRT. Em 2022 tínhamos uma previsão de 5.364.000, para 2023 vamos contar com uma previsão de 5.744.000 reais. Lembrando, pessoal, que todas
todos esses fatores, a anuidade, o RLT, as taxas e multas, sofrerão um reajuste de 9,7%, que foi o INPC calculado lá pela equipe econômica do CalBR, e que a época propôs esse reajuste, né? Na época que foi verificado qual seria o reajuste, o INPC acumulado do período, né, e a previsão para 2023 era de 9,7%. Então, todos essas contribuições, impostos de contribuição, sofrerão um reajuste de 9,7%, que é o INPC. Okay? Então, o que nós temos aqui de resumo básico? Nós temos as receitas de arrecadação. As receitas de arrecadação do CalMG para 2023 dão conta de um cenário de arrecadação de 13 milhões e 100 mil reais, em contrapartida ao que foi em 2022 de 11 milhões e 883. Eu, que participo lá da Comissão de Finanças, do Fábio, a Rose, que estão aqui, também presentes aqui, né? A gente verifica lá qual é o cumprimento dessa proposta de 2022, quanto que a gente já conseguiu arrecadar em 2022. E eu asseguro para vocês que a expectativa que o CalMG tem em 2022 é arrecadar mais de 100%. E isso já tem sido uma realidade. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, a gente tem arrecadado 105%, 106%, até 108% do que foi previsto, né? Então, a expectativa que a gente tem de arrecadação, de receita de arrecadação, o que é da nossa atividade, o que é da nossa operação mesmo, de fato, em 2023, é de 13 milhões e 100 mil reais. Mas o que acontece? Nós temos um recurso, o CalMG vem tendo resultados superavitários desde a sua origem, com exceção do ano de 2014, que a gente teve um resultado deficitário, pouco deficitário, mas teve. Então, desde 2012, o CAL vem tendo resultados superavitários e acumulando recursos. Esses recursos, eles são geradores desse rendimento de aplicação financeira aqui. Em 2022, não sei se você lembra lá do nosso processo de reprogramação, foi aprovado lá naquela nossa oportunidade lá em Ouro Preto, nós mexemos muito nessa expectativa de arrecadação com aplicação financeira. Porque no final de 2021, quando fizemos a programação de 2022, a gente tinha uma expectativa. Depois veio um cenário de Selic alta, né, que é o principal direcionador dos nossos investimentos, e aí a gente acabou arrecadando muito, né, com o rendimento das aplicações financeiras. Aí, por exemplo, para essa perspectiva de arrecadação, que é de controle do CalMG, que não foi conhecido, nós analisamos o cenário da Selic, o primeiro pessoal da XP Investimentos, o cenário expert, eles estão prevendo um cenário de cerca de 10,5% para Selic no ano de 2023. A gente está em 2022 com 13,75% na última reunião do Copom, e a expectativa é que se encerre o ano com o mesmo 13,75%. Mas considerando um cenário de 10,5% para 2023, considerando que nós vamos encerrar o ano aqui com cerca de 18 milhões de reais em aplicações, e que no início de 2023 a gente sempre tem um boom de arrecadações, que é o período de arrecadação ali das anuidades, e isso sempre acaba gerando um pouco mais de aplicação financeira, principalmente nesse período. Então, considerando esse cenário todo, nós chegamos num número aqui de expectativa de arrecadar 2 milhões e 90 mil. Nós estamos com 1 milhão e 185 mil previsto para 2022, e em setembro de 2022 nós já tínhamos ultrapassado. A expectativa é que a gente fique na casa de 1 milhão e 600 mil de arrecadação em 2022, com as aplicações financeiras. As outras receitas correntes são algumas receitas de repasse, o CalBR nos devolve alguma coisa, a gente paga tarifas bancárias, paga os 100% da tarifa, depois o CalBR faz o processo de ressarcimento, devolve a cota paga sobre as tarifas bancárias. Então, a gente acaba tendo algum tipo de receita, que são essas outras receitas correntes, mas elas são muito pouco representativas. Agora, então, a gente tem expectativa de 13 milhões e 100 com a arrecadação da operação. Somando as aplicações financeiras e as outras receitas, essa expectativa de arrecadação para 2023, ela sobe para 15 milhões e 245 mil. E aqui embaixo, nós temos uma novidade em termos de execução e planejamento orçamentário no CalMG. Pela primeira vez, o CalMG está colocando aqui na sua previsão orçamentária a utilização de superávit de exercícios anteriores para desenvolver algumas atividades específicas, porque esse recurso de superávit de exercícios anteriores, quando ele fica acumulado, ele tem certa limitação de uso, depois que você já passou de um exercício para o outro. Mas, obedecendo a essas limitações, o CalMG está pretendendo utilizar R$ 2.445.000
desse recurso acumulado de exercícios anteriores. Daqui a pouco a gente vai ver a parte da... Aqui nós estamos vendo as fontes, nós vamos ver a parte de aplicação de recursos. Aí nós vamos ver onde o CAL está pretendendo alocar não só esses 2.445.000 que vão vir a título de utilização de superávit de exercícios anteriores, mas como todo o valor da proposta orçamentária. Então, pessoal, somando o que é da nossa operação, mas somando o que é de rendimento de aplicação financeira, e somando a expectativa de utilização do superávit dos exercícios anteriores, o CAL-RG está programando para 2023 ter à sua disposição R$ 17.690.000 para financiar suas atividades, seus projetos, né, que nós vamos ver na sequência. Okay? Isso corresponde aqui a cerca de 6,21% de aumento real acima do reajuste. Né? E se a gente considerar só o valor da proposta dele, é um aumento de 34,5% no valor total da programação orçamentária. Tranquilo aqui com relação às fontes de recursos? Agora nós vamos falar de aplicação de recursos. Esses mesmos 17.690.000 que o CAL-RG pretende arrecadar, ele pretende aplicar em 1.195.000 em projetos, 645.000 em projetos específicos, é um outro conceito que daqui a pouco eu trago para vocês, 14.523.000 nas atividades, que é basicamente a questão da rotina operacional do CAL, né? 177.000 em aportes ao fundo de apoio. O fundo de apoio é aquele fundo constituído pelo sistema, onde o CAL, que é superavitário, ajuda a financiar as atividades do CAL, que é deficitário, o CAL pequenininho, que não tem condições de se financiar ainda, né? Esse valor já vem das diretrizes orçamentárias, a gente, do CAL-BR, a gente só separa esse valor aqui no nosso orçamento. O aporte ao CSC, 1.108.000, o CSC é o Centro de Serviços Compartilhados, é aquela metodologia onde o CAL Brasil contrata serviços e descentraliza para todos os CAU-F utilizarem. Aqui, por exemplo, dentro do CSC, a gente paga o SICAL, a gente paga o IGEV, a gente paga sistemas de contabilidade, que todo mundo utiliza no mesmo modelo, sistemas de licitação, e por aí vai, né? Algumas outras despesas que são comuns do sistema, também já veio na diretriz do CAU-BR, a gente só separa o valor, 1 milhão. A reserva de contingência é um valor que a gente pode deixar em reservado, né, para caso aconteça algum fato que mereça ser contingenciado de fato, a gente aloca esse valor, a gente nunca utiliza esse valor, ele tem uma diretriz de utilização que é máximo de 2% da receita de arrecadação, como a gente nunca utiliza, e ele sempre funciona para a gente como um freio do nosso orçamento, fica segurando o recurso do nosso orçamento. Quanto mais a gente baixar esse recurso aqui da reserva de contingência, dentro do limite que a gente tem que oferecer, é mais interessante. Então, dessa forma aqui, dessa divisão, e daqui a pouco a gente vai passar a ver quais são esses projetos, quais são essas atividades, o CAL pretende aplicar os mesmos 17.690.000 que ele pretende arrecadar. É sempre bom a gente falar pretende aplicar, pretende arrecadar, porque, obviamente, isso aqui são só expectativas, né? Mas expectativas com fundo no histórico que mostra que era de fato acontece. Vou passar para o quadro geral. O quadro geral, que é agora uma planilha que a gente vai ver, onde estão dispostos todos os projetos e todas as atividades que o CAL vai fazer a aplicação do recurso, ele tem essa estrutura. Eu trouxe esse primeiro slide aqui, isso aqui é a continuação. Se essa barra aqui de baixo estivesse continuando aqui em cima. Só para vocês entenderem a metodologia, peguei a Comissão de Ensino e Formação como atividade de manutenção da Comissão de Ensino e Formação para utilizar como exemplo. Né? Só para a gente ter uma ideia. Eu vou falar com vocês assim, qual é a unidade responsável? A Comissão de Ensino e Formação. Ela é responsável por um projeto, atividade ou um projeto específico? É uma atividade. Qual é o nome dessa atividade? Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação. Qual é a despesa que vai ser alocada aqui? É a despesa com diária, é a despesa com traslado do conselheiro que vier aqui para poder participar da reunião da Comissão de Ensino e Formação. É a realização de alguma ação que esteja prevista, que a Comissão de Ensino e Formação colocou lá na sua revisão do plano de ação que deseja fazer. Essas despesas, quando forem realizadas, a gente vai alocando nesse centro de custo de manutenção da Comissão de Ensino e Formação. E a gente ainda tem várias outras informações. Qual é o objetivo geral, então, dessa atividade da Comissão de Ensino e Formação? É cumprir as competências da comissão, conforme o regimento interno, realizar o calendário e tal, de reuniões.
Aqui, o objetivo estratégico principal, essa atividade da Comissão de Informação está ligada. Está ligado com o objetivo estratégico de influenciar as diretrizes do ensino, da arquitetura e do urbanismo e sua formação continuada. Qual é o ADS? Educação de qualidade, é o 4. Qual que é o resultado esperado dessa atividade da comissão? As diretrizes e orientações desenvolvidas para maior integração integral e as instituições de ensino, etc. Qual foi o valor alocado em 2022, o valor reformulado para essa comissão? R$ 162 mil. Qual é a programação para essa comissão em 2023? R$ 168.500. Quanto que variou? 5.500 para mais significa 3,4%. Beleza? Aqui, só para vocês terem um resumo básico de como o nosso trabalho vai seguir aqui. Por que é 168.500? Porque nós já calculamos como é que é a formação da comissão, né? Já tem um risco aí no meio dessa comissão trocar um pouco a formação. A gente já sabe como custa mais ou menos as passagens aéreas para esses conselheiros virem para cá, se caso eles necessitarem de passagens aéreas. A gente sabe quanto que cada conselheiro vai receber de diária durante o exercício de 2023 para o cumprimento dessas obrigações. A gente sabe qual foi o custo que a comissão alocou para a realização de ações lá na sua revisão do plano de ação. Tudo isso está aqui dentro desse grupo, beleza? Então, entendido essa metodologia aqui, eu vou passar a ser um pouco mais rápido agora para a gente cumprir com o nosso calendário. Então, seguindo a estrutura, nessa planilha aqui de trás, eu só ocultei algumas colunas aqui para visualizar. Comissão de Ensino e Formação. Vai contar em 2023. Você... A Comissão de Ensino e Formação, R$ 168.500, de acordo com os estudos da programação 2023. Né? A gente quer que vocês tenham segurança que a gente já fez esses estudos e entende que esse recurso é mais do que satisfatório, tem até uma margem de segurança nele para que a comissão desenvolva suas atividades, né? E cumpra seu calendário de reuniões e outras ações previstas na revisão do plano de ação. Comissão de Ética e Disciplina, R$ 62.500. Aqui, talvez pela composição da comissão, mais gente pela visão. Todas essas questões influenciam no levantamento do valor a ficar disponível. A comissão de exercício profissional, R$ 234 mil. Uma comissão que tem uma atuação um pouco mais marcante, realiza reuniões extraordinárias para processos, né? Exemplo, comissão de planejamento e finanças, R$ 147.500. Quanto que tinha em 2022? 118 mil, né? Uma variação positiva de 29.024,6%. A Comissão de Organização e Administração, R$ 117.500. A Comissão Especial de Política Urbana, CEPUA, R$ 78 mil. Aqui, ó, é só atividade para que a comissão consiga existir, digamos assim, né, em termos práticos. Ela vem aqui, os conselheiros vêm, façam suas reuniões. A Comissão Especial de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, CATIS, R$ 61.500, também sendo impactada positivamente, comparado com 2022. A Comissão de Patrimônio Cultural, R$ 67.500. Agora, sobre isso, aqui é a unidade responsável e aqui é a denominação. Sobre a responsabilidade da presidência, a atividade mesmo da presidência e do Conselheiro Federal, R$ 130 mil, uma diminuição de recursos com relação a 2022. A gente verificou que foi reprogramado em 2022. Pela expectativa de 2023, é um pouco menor, né? A Dilma vai ser mais presidente do Fórum de Presidentes, essas coisas, então a gente analisa toda essa atuação de... As comissões temporárias, R$ 15 mil é o valor alocado. Hoje a gente conta só com uma comissão temporária, né? Aqui existe a expectativa de, sei lá, da formação de mais alguma, a gente já conta mais ou menos com esse recurso. Agora aqui começa a chamar a atenção de vocês. Um projeto específico, o edital de patrocínio na modalidade patrimônio cultural, R$ 350 mil. Por que ele está registrado como um projeto específico? Esse aqui é um dos projetos, eu vou sempre notificando vocês, esses 350 mil faz parte do somatório de valores que vai ser custeado com a utilização do superávit dos exercícios anteriores. Eu falei com vocês lá atrás que a gente vai utilizar R$ 2.445 mil de superávit dos exercícios anteriores. Eu estou começando a mostrar eles aqui para vocês. 350 mil vai servir para custear
o edital de patrocínio na modalidade patrimônio cultural, no ano de 2023. O edital, os editais, né? O edital de patrocínio na modalidade política urbana também vai ser custeado, a ser custeado com superávit dos exercícios anteriores de R$ 150 mil. Ainda sob a responsabilidade da presidência do Conselho Diretor, né, o edital de apoio institucional, R$ 45 mil, esses apoios institucionais deliberados pelo Conselho Diretor. Também com a utilização do superávit dos exercícios anteriores. Aqui, com a utilização de recurso corrente, não é com a utilização de superávit dos exercícios anteriores, a assistência técnica para habitação do interesse social, o edital de ATIS, R$ 500 mil é a previsão para 2023. Ainda sob a responsabilidade da presidência, nós temos dois projetos de representação institucional, o CAUMG1 e o CAUMG2. Por que nós temos dois projetos de representação? Porque cada um deles está ligado a um objetivo estratégico diferente. Um é como política de Estado e o outro é de ética profissional. 30 mil e 15 mil reais. Pouco representativos, né? É quando algum conselheiro ou algum colaborador vai fazer a representação do conselho, né? Em algum evento, alguma coisa. Projeto de capacitações, R$ 189 mil é a previsão de recursos para 2023. Projeto de capacitações, a gente vai ver lá no último slide, que é um daqueles específicos que tem que ter uma diretriz orçamentária com percentual mínimo de aplicação ligado a ele. Capacitação aqui é capacitação de dirigentes, colaboradores, conselheiros, para todo mundo aqui, nessa previsão de programação para 2023. Da agora para frente, a gente vai passar a falar um pouco de gerências, assessorias, que é um pouco a parte do corpo técnico do CAUMG. Né? Aqui a ouvidoria está prevista em ser implantada ao final de 2022, início de 2023, né? Já tinha essa previsão em 2022, ainda não foi cumprida, e ela vai continuar para 2023, a contratação do ouvidor ou ouvidora. Aqui a gente calculou salários, encargos, benefícios, aqui tem salário corrigido, férias, considerando o cenário de gratuito de férias, 13º, INSS, FGTS, PIS, está tudo aqui, vale transporte, está toda essa previsão, está aqui. Mais alguns contratos de prestação de serviços que podem estar associados à ouvidoria. Para pessoal, de modo geral, nós fizemos a planilha para calcular qual é o quadro atual, qual que é a aspiração de contratação do CAUMG em 2023. Existe essa perspectiva, né? Contratar o ouvidor, contratar mais um contador ou contadora, assistentes administrativos financeiros. O CAUMG, eu citei hoje na reunião do Conselho Diretor que, excetuando ali o ano de onde foi realizado o primeiro concurso do CAU, que foi em 2014, talvez o ano de 2022 seja o ano que o CAUMG mais contratou pessoas, né, do concurso, mais nomeou pessoas. Isso é muito interessante, porque há muitos anos a gente vem batendo nessa tecla que um dos limitadores para executar as atividades do CAUMG é o quesito falta de mão de obra, né? E agora a gente tem sido atendido com algumas dessas demandas que estavam represadas há muito tempo. Isso é muito interessante para a gente. Então, ouvidoria, R$ 155 mil. Assessoria de comunicação, R$ 826 mil. A comunicação também é um dos fatores que tem uma diretriz de percentual mínimo a ser aplicado. Aqui na comunicação, os R$ 826 mil está constando aqui salários, encargos e benefícios de colaboradores ligados. E aí a gente tem todos os serviços, né, que estão associados à assessoria de comunicação, inclusive desses R$ 826 mil, R$ 500 mil aqui dentro é uma reserva para a contratação da empresa de publicidade, como é que chama? Me ajuda? Agência de publicidade, desculpa. Então, R$ 500 mil é essa previsão para a agência de publicidade, e o recurso restante é para a manutenção da comissão e alguns outros serviços. Aqui, pessoal, ó, quando eu digo assessoria de comunicação, R$ 826 mil, a manutenção da atividade da comunicação, se eu pudesse aqui trazer, a gente tem todo esse controle, mas se a gente fosse falar aqui, falaria até amanhã, se a gente pudesse explodir isso aqui dentro ia estar salários, encargos, benefícios, contratos, X, Y, Z, né, está tudo aqui. A gerência geral, ainda sob a responsabilidade da gerência geral, a assessora de eventos, né, a assessoria de eventos, R$ 308.641, salários, encargos, benefícios e contratos ligados aos eventos. Ainda sob a responsabilidade da gerência geral, a manutenção da própria gerência geral, com R$ 1.874.000 de custo, salários, encargos, benefícios e contratos associados.
E lembrando que aqui dentro desses R$1.800.000, fazendo um parênteses aqui, tem a disponibilidade aqui de R$1.300.000 para o projeto de aquisição de vans para o funcionamento de escritórios móveis, que foi aprovado no Conselho Diretor do KMG, que está previsto para 2023. Eles estão dentro desse recurso. O recurso restante, e esses 1.300.000 também vão ser custeados com a utilização de superávit de exercícios anteriores. Essa, então, para a aquisição de bens do quadro do imobilizado do KMG, do ativo imobilizado do CAL, é a atividade principal que a gente pode utilizar o superávit de exercícios anteriores, além dos outros, como então, 1.800.000 da gerência geral. Ainda sobre a responsabilidade da gerência geral, o quadro de adequações da sede e dos escritórios descentralizados do KMG, com R$575.000. É bem sabido que o CAL tem envidado esforços no sentido de tentar melhorar os escritórios descentralizados, dar um pouco mais de visibilidade a esses escritórios, e algumas adequações, como esse espaço que a gente está aqui agora, na sede, né, que é o espaço que a gente passou a contar em 2022. Em 2023, esse processo continua, com um recurso um pouco mais reduzido, R$575. Manutenção da Secretaria-Geral, salários de encargos e benefícios de contratos, R$738.000. A fiscalização, a coordenação de fiscalização, a manutenção da fiscalização do CAL, da coordenação de fiscalização dentro da gerência técnica, R$1.696.000, salários de encargos e benefícios dos arquitetos fiscais, alguns outros contratos, muito ligado com esse próximo aqui, ó, que é o projeto Rotas, que tem mais 387.000. E aí a gente tem a fiscalização, então, nem precisa dizer que é um objetivo estratégico que precisa ter mais recursos alocados, né? A gente tem aqui dentro salários de encargos e benefícios, tem contrato de locação de veículos, despesa com combustível, pagamento de pedágio, diários, deslocamento de fiscais, está tudo aqui dentro. Para o anterior, de 1.600.000, mais 387.000 do Rotas. A coordenação da fiscalização, aqui o CSC, ó, o CSC ele ainda se subdivide em CSC fiscalização e CSC atendimento. Né? Mas se eu somar esse valor de 976.000 com 132.000, eu vou chegar no valor da diretriz que está lá do CAL-BR para o CSC. A manutenção das atividades da coordenação técnica, nossos arquitetos analistas, assessores de produção, né, e por aí vai, R$2.491.000, mas aqui tem salários, encargos e benefícios dos arquitetos, gerentes da área, mais contratos, locação, serviços como o VoIP, né, telefonia via VoIP, sistema de atendimento telefônico via URA, para o KMG, para tudo isso está em desenvolvimento, em contratação, mas está vigente para 2023. Né? Aqui a gerência jurídica, R$910.050, né, um aumento expressivo aqui na nossa gerência jurídica, mas eu comentava hoje na reunião do Conselho Diretor que nós nunca tivemos um corpo técnico tão interessante na nossa gerência jurídica, como a gente tem hoje, né? Hoje nós temos um gerente jurídico, assessor jurídico e 2 advogados. Então, é um quadro que vai possibilitar avanços para o CAL, no sentido de conseguir realizar projetos e atividades, porque a gente realizava os processos e chegava na gerência jurídica, às vezes, eles não davam conta de tantas demandas, agora um quadro melhorado, vou fazendo algumas ponderações para exemplificar um pouco mais. A gerência administrativa financeira, que a gente, sobre a responsabilidade da gerência administrativa financeira, tem um fundo de apoio, que é só o valor direcionado lá do diretor do CAL-BR, reserva de contingência também é só o valor direcionado pelo diretor do CAL-BR. Aqui a manutenção da gerência administrativa financeira com R$2,5 milhões. A gerência administrativa financeira é uma gerência grande, né? E, além do mais, ela que abarca aqui a maioria absoluta de todos os contratos do KMG, então, com R$2.575.000. A gerência de planejamento e gestão estratégica, R$382.000. Aqui uma diminuição nos valores, né? A gente teve um arquiteto que trabalhava na gerência de planejamento do CAL e foi substituído por assistente administrativo financeiro, né, até o momento, então, uma diminuição do valor. Aqui eu vou pegar os escritórios descentralizados, Montes Claros, Triângulo Mineiro, Juiz de Fora, que é a Zona da Mata e Vertentes, Sul de Minas, que é Poços de Caldas, e Leste de Minas, que é Ipatinga, e vou falar tudo de uma vez, porque eles têm basicamente a mesma metodologia. 177.000, 194.000, 141.000, salário do auxiliar administrativo ou da auxiliar administrativa que funciona no escritório, o salário do fiscal entra na coordenação de fiscalização que a gente falou, mais despesas de operação, aluguel,
luz, telefone, internet, então o que vai variar aqui de um para o outro é o valor de aluguel, que pode variar, um escritório um pouco mais robusto do que o outro, então pode variar um pouco a questão do aluguel. Posto de Caldas, 159 mil, Ipatinga, 137 reais. Aqui o colegiado de entidades vai contar com 45 mil reais para a sua manutenção e já na sequência o edital de patrocínio das entidades, 100 mil reais. Esse a ser custeado com recursos de utilização de superávit de exercícios anteriores. Aqui, por último, já estamos nos finalmente, o projeto de eleições 2023 vai ter 35 mil reais. Esse é um ano eleitoral, né? Já foi constituído o regulamento eleitoral, que tem algumas novidades que já estão previstas aqui nesse recurso alocado, e o projeto concurso público 2023, o CAL é um concurso público vigente que vai vencer em outubro de 2023. A gestão tem que tomar esse cuidado, né, de já ir preparando e realizando um outro concurso para que assim que acabar a vigência de um, a gente já tenha outro vigente para poder promover as contratações. Eu citei que a gente teve muitas contratações, mas a gente teve certa rotatividade também nesse ano, né? Assistentes administrativos financeiros, fácil de outros concursos, saíam, vão sendo substituídos. Então, pessoal, essa programação 2023, se eu somar todos esses projetos e atividades que nós dissemos aqui, nós vamos chegar exatamente nos mesmos 17.690 mil reais, que é onde o CAL pretende aplicar os seus recursos. É obviamente que a gente tem que sempre comentar isso aqui, tudo é expectativa. A arrecadação é expectativa, né? E se a arrecadação acontecer, vai promover, vai tornar possível a execução da despesa aqui, mesmo que isso recebe um último slide, vou dar aqui um pouquinho aqui, só para a gente deixar demonstrado que todos os limites de aplicação de recursos estão sendo obedecidos. Primeiro, aqui em cima, a gente tem uma base de cálculo, porque a gente não incide os percentuais sobre o valor total da arrecadação, é sobre o valor da arrecadação, só da parte da arrecadação, deduzimos os aportes aos fundos de apoio, mas isso é uma metodologia de cálculo do sistema, a gente chega na base de cálculo. A fiscalização, a gente tinha que aplicar no mínimo 15% da receita de arrecadação líquida, nós estamos aplicando 25,5%, o atendimento mínimo de 10% está com 28,2%, comunicação tinha que ser no mínimo 3% da receita de arrecadação, está com 6,4%, aqueles 826 mil. O patrocínio, né? Máximo de 5% da receita de arrecadação. O CAL está pretendendo, em 2023, alocar os 5% máximo, né? Sobretudo com a utilização do superávit de exercícios anteriores. Objetivos estratégicos locais, mínimo de 6%, o CAL está alocando 30,5%. Assistência técnica, mínimo de 2%, está sendo alocado 3,9%. E a reserva de contingência, até 2%, nós colocando 0,3%. É 2%, a alocação de 0,3%. Aqui, só para a gente concluir, eu estou indo para o penúltimo slide, aqui tem o pessoal, a despesa com o pessoal. O CAL-BR flexibilizou o máximo de aplicação de despesas com o pessoal para 60%. O CAL-MG está alocando 45,3% apenas. É a manutenção do que está sendo, mesmo com todas as contratações, mas por causa do aumento da previsão orçamentária, né, nós continuamos basicamente no mesmo patamar, de 45%. E fazendo parênteses que nesses 45% já estão previstas todas as contratações futuras, considerando esse cenário, previstas para 2023. Capacitação tinha que ter um mínimo de 2%, a gente está com 2,2%, 189 mil previstos para capacitação. E só para fazer constar que, além de todo esse trabalho que a gente traz aqui, de como que vai arrecadar, onde que vai alocar em projetos e atividades, existem ainda uma infinidade de indicadores de desempenho que são controlados pela nossa gerência de planejamento, né? Vou estar aqui hoje, mas eu tenho que fazer essa menção. Essa informação se subdivide ainda por elementos de despesa, se é pessoal, se é material de consumo, se é serviço de besteira, se é transferência, se é encargo de ideias. Ainda tem um quadro descritivo que traz todas as ações elencadas por comissões, gerências, né? Isso aqui é só isso que eu apresentei, é só um compilado de todas essas informações trabalhadas aí nesse processo de formação do nosso orçamento. É basicamente isso. Obrigado. Obrigado. Alguém tem algum questionamento, algum
esclarecimento para ser feito? Eu sei, Lucas. Certo. A comissão administrativa, a gente já havia pedido R$600, já está olhando, né? Então, o valor que nós solicitamos, acho que isso tem que ser tirado. Como é que faz essa operação? Propõe aqui, né, para ser discutido, ou já altera? É possível, Reinaldo, a gente aumentar os superávites? Eu quero justificar que a nossa proposta do edital oficial, a gente não pretende fazer para projetos. A gente pretende fazer uma equivalência do que estudar. Assistência técnica vai requerer muita participação do nosso cliente, até porque nós vamos ter uma grande orquestra. Então, a gente quer fazer uma tipo de residência, né? Eu acho que é o valor necessário pelos costos que nós fizemos. É no mínimo. Se puder, o Lucas quer 1 milhão. Mas... A gente já está em conversa há muito tempo com a PUC, com a UFMG, com a IRF, né? A SBS e a Fundação João Pinheiro. A gente vai fazer uma prática de ADIS com esse edital, e não soltar para projetos que às vezes não têm inscritos, é uma dificuldade no âmbito de documentação das empresas, então nossa proposta é. Eu não sei, questão mais prática, se a gente tem como mudar isso assim, agora não, mas pelo que eu estou vendo ali, a apresentação que eu lembrei aqui, é o seguinte: a gente só poderia gastar no máximo 5%, salvo engano, com... Mínimo 2. Não, o máximo é 5%. Falando com patrocínio de maneira geral, a gente vai gastar no máximo 5%. E pelo que eu entendi, já está no limite. Mas não é patrocínio. Oi? É. A assistência técnica, ela tem um percentual bem separado. Separado. Não. Mas a questão é a seguinte, da artista, assim, não foi por falta de esforço, né, em tentar espremer ao máximo para conseguir. Os 500 mil, eles saem da receita corrente, né, porque a gente tem que usar 2% no mínimo da arrecadação do CAL, não é do superávit. Então, se a gente usar do superávit, a gente não computa, né, a gente continua com os 3,9%, e isso vai sair na forma de outro patrocínio. Só que a gente esbarra na questão do patrocínio, que a gente tem um limite máximo, que é o que a gente já está usando para as outras comissões. Não, mas se aí se você aumenta em 100 mil, vai aumentar em 100 mil o orçamento. Automaticamente ele é o denominador. Mas a gente tem que tirar de um lugar. Então, está tirando do superávit. Mas a gente não tem mais limite para usar com patrocínio. Não é patrocínio. Isso. O Daniel está te dizendo que a gente pode até aumentar o valor do orçamento, prevendo a utilização de mais 100 mil reais para ser alocado em ativos. Sim. Mas esses 100 mil reais que a gente vai alocar, ele não vai ser computado aqui, ó, no cumprimento do objetivo com assistência técnica. Por quê? Porque o assistência técnica aqui, ó, ele é baseado na receita de arrecadação líquida. Ele não entra na base de cálculo desse percentual o valor de utilização do superávit. Vocês conseguiram perceber? Não, entendi, mas de qualquer maneira, assim, a gente já está cumprindo o mínimo. A gente já está cumprindo. Já está A questão é que se a gente tirar do superávit, a gente pode tirar porque a gente tem dinheiro. A questão é que se a gente tirar do superávit, vai ser um patrocínio. Não tem como tirar do superávit lá que Qual que vai ser a receita líquida. Não, mas é que a gente não tem mais Espaço. dentro dos 5% para pôr mais patrocínio. Ele pode ser. Mas qual que é a ação? Qual que é o projeto? Mas qual que é a ação? Mas a gente está cumprindo. Já está cumprindo. Então, a gente já cumpriu. Agora, se a gente tiver um projeto especial para usar o superávit que não se chame patrocínio, aí a gente pode. Não, mas essa conta não fecha se eu tirar o superávit, não colocar nisso, colocar em outra área. E jogar, né, tem que fazer um jogo de. Tem que tirar 100 mil de algum lugar para repassar para a assistência técnica. Vai sair da onde esse 100 mil? Não, isso está indo superávit. O superávit acumulado no exercício passado. Tem que chamar de patrocínio jurídico, já recomendou. Não é patrocínio a palavra. É apoio. É apoio. Ele aparece com patrocínio na divulgação, mas no processo. E outra coisa ali, como o Reinaldo já falou, é a receita de arrecadação líquida.
como a gente estaria utilizando o superávit, nem entraria. Não, mas o que o Carlos está colocando é que a gente tem que encontrar dentro da nossa programação outro objeto que possa ser custeado com o superávit para a gente transpor esse recurso. Exato. Só que dentro da nossa programação a gente tem outro objeto que a gente pode pagar com superávit. A gente já está pagando bens imobilizado, E já a gente limite dos patrocínios, né? Que é essa evidência, que é 5%. A marra é outra. Entendi. Eu queria fazer uma proposição, né, para o pessoal da comissão. Gostei tudo. Que seria a gente utilizar o valor dos 500 mil, o Ariel bem disse, né? Nós tentamos de muitas formas alocar mais recursos aqui. Mas esse processo de constituição do orçamento é assim, você coloca tudo que você tem vontade de fazer de aspiração. Quando você vai somar, ele passou do limite orçamentário. Você tem que ir reduzindo para poder fazer um encaixe aí, sempre em observância a todos os limites que você tem que cumprir, né? Então, a proposição que eu queria fazer é a assistência técnica para a habitação de interesse social aqui no edital de ativos continuar com os 500 mil reais e quando for no processo de reformulação orçamentária, que logo a gente vai ter que estar mexendo com ele, a gente verifica essa possibilidade de fazer a inclusão de mais algum aporte, se necessário for, né? Porque alocar recursos significa aumentar a responsabilidade pelo cumprimento. Então, a gente pode, inclusive, dentro da sua proposição, quando chegar a reprogramação, podemos até chegar a 1 milhão, então. Dependendo do comportamento da arrecadação, se o nosso orçamento comportar... A gente tem uma realidade que é assim, a gente tem que corrigir isso a cada ano, que é, sobra um recurso, né? Onde sobra recurso? Sobra um recurso junto às emissões e algumas ações que não são realizadas, né? Mas a gente não pode abrir mão delas agora. Lembrar que no ano que vem o Ministério das Cidades vai voltar, né? E não, Então, pode falar. é uma dúvida, né? Vocês estão aqui dentro, vocês têm uma vivência do dia a dia muito mais apurada do que eu. Eu vi lá que está no mínimo de 2% reservado para treinamento de pessoal. Na sua fala, em vários momentos você enfatizou que vários funcionários são novos, houve muita troca. Como que está isso no histórico do CAL? Quanto que se tem gastado nessa questão de aprimoramento do serviço, com capacitação, treinamento? E como que isso está sendo programado? Porque eu fiz uma conta rápida aqui, não sei nem se está certa, mas isso dá 3.800.000, 2%? Em cima do valor total? Não? Então, me esclarece sobre isso, assim, para a gente entender, eu gostaria de entender se esse mínimo é o suficiente para um CAL que está passando por uma mudança. De pessoal, entrando mais gente. Você acabou de falar que 22 foi o ano que mais teve ingresso de novas pessoas, então queria que você falasse sobre isso. Perfeito. Nós debatemos um pouco até sobre essa questão específica ali na oportunidade da reunião do Conselho Diretor, hoje pela manhã. O capacitação, são essas diretrizes que estão aqui. O capacitação, ele já tem um indicador, talvez eu tinha esquecido de mencionar, um pouco diferente. Ele é mínimo de 2% e máximo de 4% do valor da folha de pagamento. A vinculação dele é outro valor, outro montante. Então, em 2022, a gente contou com 135 mil reais, que era o mínimo, 2%. Né? Em 2023, essa programação já passa para 189 mil, que é 2,2% desse limite. O que acontece com as capacitações? A gente tem sofrido muito nos últimos anos por causa dessas restrições de treinamento presencial, essas coisas. Os treinamentos que a gente participava, sempre treinamentos online, e que às vezes tem um valor associado de investimento menor e menos possibilidade de treinamento nessa frente também. Então, o que a gente tem reparado é que o CAL, infelizmente, não tem conseguido cumprir nem esse percentual mínimo de 2% com o treinamento. Para esse ano de 2023, existem várias ações elencadas no sentido de promoverem esses treinamentos. Né? Um outro documento que nós fizemos recentemente para utilização em 2023 é o Plano Anual de Contratações, que está previsto, inclusive, na nova lei de licitações que os órgãos públicos têm que promover. Nós já fizemos esse trabalho e vamos passar a utilizar em 2023 pela primeira vez. Lá, a gente já lista todos os treinamentos. Aí,
a gente já fez rodadas e debates internos sobre quais treinamentos vão ser realizados. Tem treinamento de capacitação sobre saúde mental para colaboradores, treinamento de nova lei de licitações, tem treinamento de informática para funcionários que estão chegando, de Excel, nível básico, intermediário, avançado, Power BI, alguns outros dessa natureza. Então, tem uma lista de ações que já está sustentando esse valor de aplicação de 189 mil. Mas a gente não tinha conseguido cumprir, a gente estava com muitas limitações do uso. Às vezes, o treinamento que se realiza, mas que não tem custo associado, infelizmente, aqui no nosso orçamento, é o valor financeiro orçamentário que determina o cumprimento. Né? Embora você coloque a ação como cumprimento, ela não pontua o percentual de cumprimento em tudo. Então, existe um planejamento, né, para 2023 de serem realizados vários treinamentos, e esse somatório de valores previstos para a realização é que dá esse montante. O montante de programado para 2023 é 189 mil, que está aqui em obediência a esse limite de mínimo de 2% e máximo de 4% da folha de pagamento. Me parece baixo o valor. Na hora que eu fiz a conta aqui, eu falei, não, vai sobrar bastante, como está esse ritmo de aplicação, mas quando se faz esse recorte, que é um percentual em cima da folha de pagamento, isso parece ser muito aquém para uma instituição que vem passando por mudanças, ingresso de novas pessoas. E eu acho que aqui, como numa empresa, né, esses treinamentos, eles têm um cunho também de uma formação de uma identidade, uma cultura. Né? Qual que é a cultura do CAL? É de um serviço de excelência? Onde que isso vai tocar? Você cita treinamentos de ordem mais técnica, né, que eu acho que são fundamentais para a ferramenta da engrenagem rodar. Mas tem esse outro lado que eu acho que, assim, sabendo de valores de treinamento, aquilo ali não vai cumprir com isso. Isso é a única coisa que eu fiz a leitura e foi reforçado pela sua apresentação, né, na hora que tem um ingresso de pessoas muito grande para 23 aí em curso. Então, eu queria que isso ficasse registrado, né, constasse, pelo menos em ata. Acho que é fundamental ter uma atenção nesse sentido, para que a gente tenha uma instituição, um conselho cada vez melhor, com melhores serviços sendo prestados para a comunidade externa. Eu agradeço muito a contribuição. Nessa lista de serviços, tem alguns outros treinamentos, tem treinamento de atendimento, eu não consigo lembrar agora a relação de todas as ações. Mas existem alguns que não são só de público operacional. E essas ações, elas foram elencadas pelos gestores da área, os participantes desse levantamento. Mas a gente tem enfrentado dificuldades de não conseguir cumprir nem os 2% que estavam anteriormente. Mas a gente vai ficar atento aqui, né, Léo? Hoje, quantos funcionários? Mais ou menos? Em ordem de grandeza. 46, né? Por 50. A gente vai atingir a marca dos 50 aí já no início de 2023. Esses 50, esses 300 capacitações também entrariam os conselheiros. Poderia entrar. Né? Então, vamos supor aí mais 44. Nós estamos falando aí de cerca de 100 pessoas. 100 pessoas daria quanto aí? 1.890 por pessoa por ano. Está registrado. Não, está ótimo. Na reprogramação, isso pode ser revisto. Pode ser, claro. Era o que eu ia dizer na sequência. Nós, inclusive, Fábio, Rose, que são aí integrantes, Fábio, coordenador da nossa Comissão de Finanças, a gente vai passar a dar uma atenção maior com relação ao acompanhamento do cumprimento das capacitações. E se necessário for, daqui a pouco a gente já tem o processo de reformulação orçamentária, a gente reforça essa questão das capacitações. Mas é sempre bom a gente ter esses controles aqui, porque às vezes a gente está no dia a dia e alguma questão vai passar batido. Mas é importante constar em ata, né, para que isso seja revisto no momento. Sim, eu acho que a gente não tinha, pelo menos não pensou nessa conta assim, com cabeça. Né? Eu acho importante não só ficar na questão financeira, mas tratar também da questão qualitativa e do planejamento das capacitações. Né? Ano passado nós tivemos uma reunião, não sei se parecia que estava precisando de alocar recursos, né? Precisando de alguma coisa.
E eu acho que talvez fosse interessante que isso já no início do ano já houvesse uma programação, um planejamento que seja mais interessante, mais efetivo também. Falar de qualidade nesse planejamento. A gente realmente está formando as pessoas e dando retorno. E acredito que seria ótimo também para os conselheiros também. Então, acho que talvez isso pudesse entrar na pauta do planejamento. Não só a questão orçamentária, a questão do custo, mas a questão também de que tipo de treinamento, né, que vai ser, dos meses, até para as pessoas planejarem também, cara. Quando eu falo no sentido de construção de uma identidade, né, eu vejo que isso dentro do escritório, esses momentos que a gente faz para promover treinamento de ordem comportamental, organizacional, técnica, é um momento em que as trocas acontecem e que rola uma sinergia de equipe que faz com que os resultados alcançados sejam infinitamente melhorados. E tocando naquele ponto que eu falei na reunião passada sobre construção de pontes, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental para fazer com que isso ocorra de fato aqui dentro. Reinaldo, vou só aproveitar, você vai responder? Não, pode ficar lá. A plenária de programação, aproveitando o assunto, 5 e 6 de dezembro, depois de 3 anos de distanciamento, toda a equipe vai estar em BH, toda os escritórios descentralizados. A proposta é que dia 5 eles vão ser das comissões, né? Mas a gente já vai trabalhar com algumas atividades com a programação para a equipe. Todos vão ser convidados a participar da plenária também para acompanhar, para que os conselheiros conheçam, né, todo o trabalho. Seguido de uma programação aí extra comercial, a gente consegue organizar esse dia 6 e 7 de dezembro. Então já fica um reforço para que vocês compareçam. Isso deveria ser estendido aos suplentes também. Eu acho que seria bem importante. A gente já fez isso ano passado. A gente tem uma limitação muito... Eu, infelizmente, não participarei, mas faço votos de que sejam extraordinários. Não, antes da pandemia. A gente tem uma limitação, acho que convidados todos vão ser, a nossa limitação como suplente é custear a despesa de suplente, porque tem no regimento fala que a gente não pode convocar titular e suplente custeando. Mas o convite vai ser enviado, a gente tem que registrar isso mesmo e reforçar, principalmente os que estão na capital. Não. Gente, nosso tempo bem curtinho, mas alguém tem algum esclarecimento? Não, obrigado. Não havendo, vamos votar em votação. Relação à programação orçamentária. Fred, se o encaminhamento pode pôr referente geral para a gente enviar. Vamos para a votação. Adriano? Carlos? De acordo, e gostaria de reforçar a condição de constar em atas as observações. Cecília? De acordo. Fábio? De acordo. Felipe? De acordo. Fernanda Vasques? De acordo. Fernanda Camargo? De acordo. João Paulo? De acordo. Lucas? De acordo. Luciana? Matheus? De acordo. Rose? De acordo. Sérgio? De acordo. É aprovado. Aproveitando, antes de a gente passar para o item de pauta, pedir prorrogação de mais 30 minutos, até 6h30 da reunião. Espero que a gente consiga fechar, pelo menos, a falta sem os comunicados de novo. Bom, próximo item é a proposta de deliberação plenária
para frente. O próximo item é aquele 10.5, é a proposta de deliberação plenária que homologa o resultado final do edital de chamamento público, patrocínio 02, na modalidade artista, moradia de direito seu. Basicamente, a gente aprovar, vai ser colocado ali o resultado, não tem... Se alguém quiser falar uma coisa, fica à vontade, mas eu acho que não tem debate. De acordo. Estou suspeito. Como consegue manter o humor ainda? Aí você é... Peguei o ano mais cedo. O resultado está aí para a gente mostrar ao pessoal onde está os nomes. Então, no universo de... Desculpa. Só para saber, porque eu não me lembro. Isso já foi divulgado ou não? A gente vai... Não, depois que O resultado foi divulgado, e aí foi aberto prazo de recurso, contra a razão, transfer, e aí agora o resultado final é só com a homologação de hoje. Então, todos sabem, né, a gente tem duas modalidades, capacitação e projetos, né? A gente não houveram classificados na modalidade de capacitação, então a comissão julgadora classificou essas propostas, estão em telas e aí estão nas notas. Embaixo para ele tem a colocação. Primeiro colocado, Associação de Amigos do Projeto Criança e Adolescente Cidadão, Projeto Social Ambiental, CAC. Segundo lugar, a ASBT, Associação Solidariedade Brasil. Houve um empate, né, por conta das notas, houveram dois segundos lugar, a Organização Cooperativa de Agroecologia. Quarto, Centro de Cooperação Comunitária Casa Palmares. E quinto, Habita, Associação de Habitação Popular de Minas Gerais. Então, serão 5 cotas de aproximadamente R$40.000. Quais são as cidades contempladas? Não, porque às vezes tem um projeto que tem mais de uma cidade, pode acontecer. São João del Rei, Mas Belo Horizonte, tem que confirmar, né? Eles são de Viçosa aqui na região, tem? Tem de Viçosa. São números diferentes, são cálculo matemático? não, é Ah, tá, entendi. eu quero 39.890. Não podemos falar bastante. Teve gente que traduziu 39.999. Adriane, De acordo. Carlos, De acordo. Cecília, De acordo. Fábio, De acordo. Felipe, De acordo. Fernando Vasquez, De acordo. Fernando Camargo, De acordo. João Paulo, De acordo. Lucas, De acordo. Luciano saiu, Matheus, De acordo. Pose, Sérgio. De acordo. Então, aprovado. Passamos para o próximo item de pauta. Próximo item de pauta é a proposta de registro plenário que decide sobre o procedimento interno para o setor de registro profissional do KMG, com critério para abertura de processo de registro profissional para egressos de curso de arquitetura e urbanismo oferecido no formato educação à distância. Seria a comissão de ensino que tem que colocar lá também. Tem marcação aqui. Fechei. Bom, a gente fez as análises dentro da semana e para fazer os critérios, né, em cima da possibilidade de fornecer o registro, né, e a gente fez se quiser ir lá no final, já a gente já apresentar os critérios lá no final. Isso.
um minutinho. É isso aí, preciso apresentar isso aí, né? Em cima de uma discussão que a gente fez desde o início, que era bem aquele de tratar como iguais e diferentes, a gente discutiu, isso também foi discutido em Brasília, também no encontro da SEC, a questão de se tentar resolver o problema dos EADs. Né? Então, e um entendimento que a comissão e também a comissão aqui de Minas e também do distrito, lá, de todas as UFs, o CalBR, na reunião que a gente teve em Brasília, ficou muito claro que quem é o mais prejudicado disso tudo é o egresso. E que, em hora nenhuma, a gente vê a instituição de ensino e que também isso é uma coisa que tem que entrar em discussão, que a gente não vê muita discussão. Só discute o EAD no sentido de se ter o registro do CAU ou não. Nesse sentido, a gente tentou colocar alguns critérios, que são esses anexos. Bom, o primeiro critério é que... Pode colocar. Não sei se vocês querem acompanhar. Página 4. Página 4. A questão é que está surgindo cada vez mais a solicitação de registro de egressos oriundos de universidades de ensino à distância e o CAU, desculpa, posso? E o CalBR, assim como, aliás, o CalBR tem apoiado os CAUs do UF, o CAU Rio Grande do Sul principalmente tem alavancado essa discussão em nível nacional, né? E se não me engano, esse documento também é parte do CAU do Rio Grande do Sul, é isso? Em cima da carta do CAU do Rio Grande do Sul, eu não sei se vocês estão sabendo disso. Sim, já foi assunto plenário. Foi assunto plenário, né? Sim. A gente tentou, então, avançar nessa discussão e sempre com o objetivo de tentar criar alguma possibilidade de não penalizar tanto o egresso. Por isso que nós então, elencamos esses critérios. E a intenção é que, para mais segurança, tanto do conselho quanto dos alunos, haverá solicitações de mais documentação das instituições de ensino EAD, no sentido de garantia, de conhecimento melhor de como esses cursos funcionam, né? E, para isso, tem alguns critérios de documentos que serão repassados ao CalMP, assim como é solicitado para as instituições de ensino presencial, mas são documentações a mais que serão solicitadas no sentido de conhecer melhor, de dar mais segurança, para que esses processos avancem de alguma maneira daqui para frente. Lembrando que o Minas é o primeiro estado que tem a instituição de ensino com oferta de arquitetura totalmente EAD, reconhecido pelo MEC, né? Então, essa demanda ela vai ser crescente cada vez mais de registro. E lembrando também que não é uma posição unicamente pelo sistema EAD, mas principalmente porque as decisões relacionadas ao ensino EAD, elas são unilaterais, o Conselho não contribuiu, nenhum dos conselhos contribuiu com a regulamentação desse formato de ensino, ou seja, entende-se o avanço, a importância e a contribuição das tecnologias das informações, inclusive no ensino à distância, entretanto, não é isso que tem sido feito até agora, e a gente já tem alunos solicitando registro, né? E aí, dentro desse processo, o CAU Minas Gerais apresenta uma proposta de documentações a mais que serão solicitadas às instituições pelos analistas, né, pelos arquitetos analistas, no sentido de fortalecer e de orientar melhor essas decisões de registro ou não. Mas já tem juridicamente que está consumado, né? João. Aceitação pelo MEC do curso 100% EAD. Ô, João, mas... Pelo MEC, sim. Teve aquela discussão que a gente teve, né? E o pessoal da faculdade entrou em contato comigo e tal. E eu dei uma lida. Não sei se eu posso estar
equivocado, mas pelo que eu li, não existe 100% EAD. Existe. Seria 70% online Não. e eles teriam que fazer uma carga horária de 30%. Tem na lei do EAD. O ensino presencial, Felipe, ele garante no máximo 40% de disciplinas de EAD. Então, qualquer curso presencial, 40% da carga horária pode ser destinada para atividades à distância. Ou seja, já existe essa possibilidade de até 40%, que acredita que é muito. Todos estão fazendo. Só que a não sei o Só quê. que a revelia, isso pode ser tanto disciplina de história da arquitetura, como pode ser projeto de arquitetura, por exemplo. Não existe nenhum instrumento que proteja, ou que garanta, ou que direcione como essa formação, de certa forma, híbrida, ou à distância, ela pode ser qualificada. Né? Então, essa regulamentação existe. A gente está falando de um curso totalmente EAD, totalmente à distância. E o que agrava essa discussão é que mesmo os cursos que se dizem presenciais e que têm os 40% à distância, a gente já tem algumas denúncias falando que é muito mais de 40%. Inclusive, assim, eu lá em Barbacena tem estudante largando o curso presencial, partindo dele. Justamente por causa do valor das mensalidade, parece que está até mais... São mensalidades. No congresso, no seminário que a gente foi em São Paulo, foi assustador, porque apesar da gente já ter tido um levantamento muito assim, minucioso do Diogo, nosso assessor, até a Benisa, ele é toda a reunião, porque foi uma compilação de dados absurda, a tabela que ele fez, de todos os cursos, ele entrou em contato, qual era o protocolo, qual era o número da aprovação do MEC, todos os registros, então ele tem isso na mão, foi um levantamento maravilhoso. E aí, lá em São Paulo, a gente teve a apresentação da FENEA, a apresentação das VEA, da ABEA, de todo mundo, assim, né? E a gente fica assustado, porque se pega lá as mensalidades, R$150 mensalidade do curso de arquitetura, EAD, e aí você vai entrar no endereço, né? Aí você entra no endereço e vai ver e procura no Google, e aí é uma padaria. Casa que está para alugar, né? E assim, e na apresentação, ela mostrando isso tudo, então é assustador. Acho que é importante ressaltar que a intenção não é falar que pode. E nem falar que a tecnologia ela não contribui, né? Mas que, no sentido de proteção de quem está cursando nesse momento, o CAL se posiciona dessa forma ao saber que a formação dos alunos impacta diretamente na saúde, na segurança da sociedade. Né? Então, tem sido um movimento nacional e até inter conselhos de outras classes, né? Da enfermagem, da psicologia e diversos outros cursos têm se apoiado no sentido de buscar uma conversa, um alinhamento na produção de como seria esse novo ensino, ou híbrido, ou à distância, como o CAL pode contribuir. Então, você acha que essa exigência de mais documentos, assim, é uma forma de protelar o negócio, né? Não vai ter nenhum documento diferente, né? Na verdade, o que a gente está propondo são alguns critérios que eu entendo que vai proteger um pouco mais o CAL. Não é no sentido de resolver a solução, dar solução para a coisa. Porque a gente também entende, está junto na discussão do Rio Grande do Sul, que o que foi decidido pelo MEC foi decidido de forma unilateral. Então, não teve participação de ninguém. Né? Foi uma decisão que veio de cima para baixo e que atinge de forma vil assim, a sociedade. Aí, dentro dessa discussão, os CAUs têm se alinhado no sentido de contribuir e solicitar a mudança das DCMs, as diretrizes culturais nacionais, que são aquelas que determinam como qualquer curso de arquitetura deve ser, para além das liberdades que cada curso tem de se organizar. Mas aquele básico ele já precisa ser repensado, né? Então, o CAU tem lutado para isso, até com o Conselho Nacional de Educação, né, no sentido de permitir que essas novas DCMs sejam instauradas, né, que inclusive elas prezam por essa segurança e proteção com relação ao ensino totalmente EAD. Nesse sentido também tem a DCM
DCN que está sendo revista, já foi discutida, tudo e também foi falado lá no seminário. Acho que faz 5 anos isso. Eu acho que agora, com essa nova, não sei, aí é um pensamento meu, assim, acho que agora com o Ministério da Educação, sei lá o que vai acontecer. Então, dentro dessas documentações, né, está pedindo a apresentação do projeto pedagógico, aquilo que estrutura, explica e mostra como o aluno vai ser formado, né, comprovante de inscrição dos egressos no ENAD, e, além disso, comprovante de regularidade do aluno egresso no ENAD, comprovação também das avaliações do INEP, né, na instituição de ensino superior, para análise dos processos de deliberação da gerência e da comissão de ensino. Porque eu sou avaliador do INEP. Sim. Né? Você vai nos locais, assim, é uma piada, né? Eu cheguei lá em Itabuna, eles tinham, assim, na oficina, 4... como é que chama aquele negócio de cortar? Estilete. 4 estiletinhos, 4 lápis, os livros todos novos, assim, que você não conseguia nem abrir. Você percebia que era uma ficção. Foi uma ficção aqueles cursos, né? Montava aquele cenário espetacular, né, gente? Acesso para deficiente. Outra coisa que eu acho importante a gente também... Sobre o que está sendo colocado, eu dei uma lida no processo, eu tenho 2 observações. Eu acho que a gente acelerar, eu comecei que eu vou ter que sair por causa do... a primeira delas é com relação a um fato discriminatório que pode ser... né? Por que você está fazendo isso para esses cursos e para os outros não? Aí a gente entra numa seara de qualidade, porque pode ter curso presencial que é muito pior do que o EAD, e a gente não tem uma visão 360 graus sobre isso para fazer uma apuração mais delicada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é muito mais uma sugestão para o CAL, uma observação para nós, conselheiros, de espaços que a gente consegue ocupar. Né? No outubro urbano, eu observei que várias faculdades colocavam aquelas atividades do outubro urbano no currículo. Porque eu via vários alunos lá nos comentários que vocês entraram lá. Então, quando vai ser marcação de presença? Para quem que eu mando? Então, assim, isso é um espaço que o CAL pode preencher com bom repertório, boas aulas, coisas que a gente está aqui lutando para ter espaço para falar de qualidade de comunicação, de boa formação, o que é ser ético, o que é ser técnico, o que é ser arquiteto, né? A ação social do arquiteto, a importância que isso tem na formação do aluno. A gente pode criar conteúdo sobre isso e esses caras, os futuros arquitetos, escutarem isso por conteúdo que está sendo gerado aqui por pessoas que estão, de fato, cuidando para que isso aconteça, né? Então, eu levanto essa bola da questão 1, né, a respeito se isso não vai gerar uma relação discriminatória, e na segunda ponta, essa situação que eu acho que a gente tem condição de criar conteúdo e jogar isso para as universidades com uma vocalização do que o CAL pretende de melhor para seus futuros arquitetos. É uma discussão que a gente já teve, se então essa documentação toda não deveria ser solicitada para todos os cursos, né? Entretanto, a avaliação da gerência é que isso inviabilizaria a atuação da própria gerência em função da aumento de demanda de análise, de processo e tudo mais, né? Mas, juridicamente, isso não poderia abrir brecha para ser... Nesse caso, tudo pode ser questionado, inclusive o documento. Inclusive a decisão do CAL-BR de não registrar nenhum aluno egresso, né? Só mediante liminar. Mas já está acontecendo? Tá. E essa aqui? Ou seja, a gente está tentando segurar a água com a mão. É esse o problema. Mas assim, a gente tem que tentar. Está colocando quebra-mola para aumentar a segurança. Reduzir... Na verdade, exatamente. Acho que paralelo a isso, os CAUs têm lutado na busca pela transformação das DCNs, que é o instrumento que garante
a melhor formação, né? A melhor estruturação dos cursos. Porque a ideia é que a DCN ela proíba os cursos totalmente EAD, assim como existem cursos. Medicina, por exemplo, não pode, né? Enfermagem não pode. Então... Que conseguiram agora também. Então, essa luta é paralela. No sentido, e a gente entende que é no sentido de ganhar força e de conseguir ter o menor dano lá na frente. Não é que entende-se que isso pode resolver, né, Adriane? Mas porque... Mas é reversível já, né? São várias lutas. Talvez pai, cara, não sei, pode ser, seria legal também. Legal no sentido de legalista. Não, de dizer assim, você está fazendo, mas talvez você não pode perder isso. Pode ter que você não pode fazer. Eu acho que pode. Mas acho que o preconceito já existe, né? Tem até alguns casos alertando quanto à importância da presencialidade em disciplinas importantes da formação, né? A gente sabe que tem disciplinas que é possível, sim, por que não, né? Mas totalmente isso mesmo. Gente, só para assim, eu sei que o assunto é muito bom, a gente gosta de debater, mas nossas frases bem curtinhas. Então a discussão é essa, né? Então tem outras lutas paralelas. O importante também deixar claro é que o CAL Minas vai entrar junto. Assim, está em discussão, tem uma comissão para a gente entrar junto com a enfermagem, com outros conselhos e brecando isso. Então, é como a Paula falou, são lutas paralelas. Isso, na verdade, eu acho que está preservando muito mais o analista dentro do CAL do que efetivamente resolvendo o problema. Só para resumir, para a gente entrar na discussão. Então, a decisão aqui que a gente está tomando é de pedir algumas documentações, que já foi apresentada aqui, para que possa ser registrado, o aluno possa ser registrado. Basicamente... Na verdade, não é nem que ele possa ser registrado, é que o processo seja analisado. Vai ser aceito para análise. Ok. Então, vamos colocar isso aqui em votação. A não ser que alguém queira algum esclarecimento, não tem para perguntar. Podemos colocar então Adriano? De acordo. Carlos? De acordo. Cília? Abstenção. Fábio? De acordo. Felipe? De acordo. Fernanda Vasques? Também para mim abster. Fernanda Camargo? De acordo. João? De acordo. Lucas? De acordo. Você não está aí. Matheus? De acordo. Rose? Sérgio? De acordo. Aprovado, então. O próximo item, eu vou pular o 7.14, só porque eu acho que tem um mais urgente, que é o que a gente incluiu na pauta hoje, que é o 7.16, que é a homologação da aprovação de referendo plenário da realização de reuniões extraordinárias da COA, no dia 28 de novembro, e a aprovação da realização de reunião extraordinária da sede, ordinária da sede, no dia 30 de novembro, e a extraordinária da sede, no dia 7 de dezembro. Reuniões, acho que não tem muito. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. Tem que passar. Esse item tem que aprovar. Só tem mais um ponto que eu quero passar para vocês, para eu ferrar. Então, o calendário está achando que melhor a gente votar em dezembro. É para ver aquelas mudanças no Conselho Diretor. Sim. Usar melhor. Ótimo. Mais produtivo. Olá, Adriano. De acordo. Carlos? De acordo. Cecília? De acordo. De acordo. Felipe? De acordo. Fernanda Barros? De acordo. Fernanda Camargo? De acordo. João Paulo? De acordo. Lucas? De acordo. Matheus? De acordo. Rose? De acordo. Sérgio? De acordo. O último item que eu quero passar para vocês aqui é o 7.14, que é a proposta de deliberação plenária que aprecia e decide sobre o anteprojeto de resolução referente à realização de eleições extraordinárias para a recomposição do plenário. O que é isso? Vou tentar explicar para vocês. É coisa simples. O CalBR está propondo uma mudança no regimento eleitoral para a recomposição do plenário. Hoje em dia, como é que é feito? Se alguma pessoa, se, por exemplo, o titular, o suplente sair, por exemplo, no nosso caso aqui de Minas, vamos supor, se era alguém que era do minha chapa, por exemplo, sair, o titular suplente,
vai ser chamado o próximo da lista da minha chapa. Se fosse da outra chapa, e da outra chapa até acabar. Né? Quando acaba, o que acontece? Você não tem que chamar mais, você precisa de uma eleição. Para você montar uma eleição naquela estrutura de não sei o quê, votação de todos os arquitetos, fica muito oneroso para o conselho. E se a gente pensar em caos, quer dizer, só teve uma chapa, né, não teve nem duas chapas, saiu uma ali, não tem nenhuma outra pessoa que retomou, porque era uma chapa única, né? Então ele já precisaria de uma eleição direta. Então a proposta que o Calbec está dizendo é que nesses casos específicos, quando houver essa vacância que não tem como preencher dessa forma, em vez de fazer uma eleição com todos os arquitetos, fazer uma eleição indireta pelo plenário. Né? Vai ser chamado os arquitetos para eles poderem se candidatar, né? Qualquer arquiteto seguindo, né, aquelas regras podem se candidatar. Eles vão ter 10 minutos em plenário para fazer a sua campanha, explicar por que ele pode ser, e o plenário vai votar para ser eleito. Então, uma votação indireta, né, como se fosse uma eleição parlamentar. Eu acho que é uma solução boa. O Conselho Diretor passou essa proposta. A gente nem fez nenhuma contribuição, a gente acatou a proposta dele como um todo, só encaminhar que a gente concorda com essa proposta, que ela estava boa. Basicamente é isso. Né? Porque alguém tem um questionamento, alguma coisa? Não. Essa questão de justificativas também. Oi? A pessoa nunca do titular ou do suplente. Não, isso aí é outra história. Outra história. É outra história. Ah, entendi. Então, Adriane? De acordo. Carlos? De acordo. Cecília? De acordo. Felipe? Fernando Basques? De acordo. Camargo? De acordo. João Paulo? De acordo. Lucas? De acordo. Matheus? De acordo. Rosilene? Sérgio? De acordo. Então, gente, o item que é o 7.15, que é a proposta de deliberação plenária, trata do calendário, que vai retirar de pauta, até por ordem da hora, que a gente estava conversando hoje com o Conselho Diretor, a gente até já tinha aprovado isso no Conselho Diretor, mas a gente estava verificando a possibilidade do plenário ser o dia todo, porque como a gente está vendo aqui, a gente não está dando conta. Quando o item a gente tirou aqui do plenário, imagina se esse item tivesse retirado, a gente ia ficar até amanhã. Não ia, né? Mas assim... Se fossem mais urgentes. Então, assim, a intenção, ao invés da proposta de, na parte da manhã, o Conselho Diretor sair para uma outra data, e na parte da manhã, ser o plenário também, manhã e tarde, para a gente dar conta. Mas isso a gente vai conversar ainda no Conselho Diretor, e como a gente ainda tem a plenária de dezembro para aprovar isso, então a gente passa para outra plenária. Tá, quer dar um recado por uma parte? No sábado vai ser realizado o evento que chama Dia do Síndico. O Minas costuma participar, oferecendo, tem um material orientativo, né, sobre uma reforma legal, né, e esse ano a gente vai participar novamente com a entrega desse material e tem um stand móvel, conversando com as pessoas. A gente tem 3 entradas. É importante que a gente tenha a participação de conselheiros para dialogar, conversar com os participantes. Eu não sei, Rose, você já participou, né? Se quiser fazer mesmo. Pode escrever. Só lembrando que sábado também a gente enviou pela segunda vez, né, um convite com relação à conferência urbana. A gente não conseguiu nomes para fazer indicação, mas vai ter uma nova reunião no sábado e, nesse caso, o conselheiro tem que ser de BH com título eleitoral aqui na cidade. Então, seriam esses 2 eventos no sábado que a gente necessita de uma representação. Cada alguém tem interesse? Ademir. Pode falar, Fernanda. O da conferência, eu respondi que eu já sou delegada da conferência. Se precisar que represente o CAU, pode. Não vejo problema. Mas eu já sou inscrita. Mas aí não tem como, porque você não pode ter 2 votos, tem que ser uma outra pessoa, né? Foi inscrito como delegado? Não, como a gente não teve nomes, existe a possibilidade de, no momento, havendo vagas, a gente conseguir. Como pessoa para ter voto, né? É porque eu sou delegada nata, então eu sou registrada, entendeu? O que eu estava querendo era para, se não tiver quem participe, eu vou estar lá. Se puder, aí vocês me avisam. Eu também estou, mas não pode ser 2 as funções.
para achar mais uma pessoa aí dentro do carro. Bom, para a gente finalizar, então, só a justificativa de ausência, né? Do Antônio Augusto Pereira Moura, da Cláudia Alves Guimarães Teixeira, do João Henrique Rio, Mariana Fernandes Teixeira, Elaine Saraiva Calderani, Maria Carolina Nascimento de Paulo, Isabela Estierre, Ramon do Pilar Soares Pinheiro de Araújo, Moreira, Eduardo Pajardo, Sérgio Vício e Lara Becas Durano Melo, Rafaela Perigo Rezende, Maria Pereira Leal. Justificativas. Ninguém tem mais nada para tratar, algum comunicado? Ariel, esse evento aí vai sobrar algum material impresso? Sim. Eu gostaria de levar um pouco lá no Beirados. Tá? Fazer uma ação junto ao lá. Esse jornal do sítio, inclusive, ele é divulgado no estado inteiro, né? Claro, jornal. Esse evento, ele tem inteiro, muita gente, vai ser até, né? Esse mesmo lugar. Aí tem um almoço depois, todos os síndicos, velhinhos e novinhos, todos. Lá aí tem estande de materiais de milho, então tem muito material para você recolher para levar para o condomínio. E aí eu falo, aqui, né, reforma legal, é super bom falar. Eu sempre falava para eles a reforma legal. Eles fazem a reforma sem conhecimento. Sempre brigava para essa. Na biblioteca do Cal, no site tem. Bacana. Gente, então, não havendo nenhum comunicado, agradeço a presença de todos. Encerrada a reunião. Obrigado. Até quinta. Obrigado.